Olá, você sabe a diferença entre esses dois verbos access e to assess? Se não, fica com a gente, que depois desse vídeo você não vai errar mais. Hello! Welcome to Fast English One. Olha, no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre dois verbos que têm a escrita muito parecida, mas que eles têm significados muito diferentes, além da pronúncia, obviamente. Esses verbos são to access, que significa acessar, e o verbo to assess, que significa avaliar, fazer uma avaliação. Se você ainda não conhece o nosso canal, não está inscrito, não esquece de clicar, se inscrever, porque toda semana você vai receber dicas muito bacanas de como melhorar o seu vocabulário, de como você pode ser um pouco mais fluente no inglês, tá ok? E se curtir, se gostou desse vídeo, deixa um like pra gente também. Então vamos aos verbos. Primeiro o verbo to access, a pronúncia dele, a tônica desse verbo é na primeira sílaba, então é access. E ele é um verbo regular. Então por ser um verbo regular, quando nós pronunciamos no passado ou no particípio, a pronúncia vem como um T. Então, access, accessed. E esse verbo, ele tem o seguinte significado, então é acessar, né, tanto informações, em geral informações de um computador, mas ele também pode significar acessar um local. Um exemplo de uso desse verbo. You've legally accessed confidential files. Você acessou ilegalmente arquivos que eram confidenciais. E no sentido de entrar num lugar, a gente poderia dizer a seguinte sentença: The road can be only accessed by emergency vehicles. Bom, esse verbo, na sua forma substantivo, a pronúncia é a mesma, access, ele é muito usado, e aí ele vem com alguns verbos que acompanham essa palavra como substantivo. Por exemplo, você pode dizer to have access, to gain access, to offer or give access, and to refuse and deny access, right? Então, por exemplo, alguns exemplos, por exemplo, com to have access, or to gain access, por exemplo. Scientists are trying to gain access to the new research. Segundo exemplo, the building gives access to wheelchairs. Então, esse foi o uso e o significado do verbo to access. Bom, o segundo verbo que nós vamos trabalhar é o verbo to assess. Veja que a tônica sílaba é na segunda e não na primeira. Então, assess. E ele também é um verbo regular, e por isso no passado e no particípio a pronúncia é como um T. Então, assess. Assess. Assessed. Assessed. E qual o significado desse verbo? Ele significa to evaluate a person, place or situation. Então, é avaliar uma pessoa, um lugar ou situação. Um exemplo de uso desse verbo é o seguinte: You need to assess the competence of the candidate. Então, você precisa avaliar as competências do candidato. Esse verbo, a forma substantiva dele é diferente. Então, o substantivo do verbo to assess é o assessment, que é o sinônimo de evaluation, então avaliação. Então, um exemplo, por exemplo, de sentença seria the course will have a continuous assessment. Então, repetindo, então, the course will have a continuous assessment. Então, o curso vai ter uma avaliação contínua. Bom, essas eram então as duas dicas que a gente tinha para dar para vocês. Se você ainda não se inscreveu, não esqueça de se inscrever no nosso canal, so that you can have access to all these English tips that we have prepared for you, ok? E não se esqueça também de curtir o nosso link, se você gostou, tá? E pode compartilhar à vontade. Eu sou o professor Paulo César e nós somos da Fast English. Goodbye!